Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês o passo a passo de como personalizar esse bule. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. Gente, toda vez que eu vou pro interior ou fico em alguma pousada, eu sempre me deparo com uma peça artesanal que me deixa inspirada e dá vontade de fazer e trazer para vocês aqui no canal também, além de decorar a minha casa. E foi assim que eu pensei na ideia desse bule. Eu não tinha nenhum bule aqui na minha casa, então eu comecei a procurar no mercado e achei esse mini bule aqui. Olha que fofinho. Claro, você não precisa comprar um novo como eu estou fazendo. De repente você tem aí na sua casa uma peça que já está velha, que você está pensando em jogar fora e agora com essa ideia você vai poder restaurar ela. E a Litoarte parece que estava adivinhando o meu pensamento. Olha só a coleção que eles me mandaram. Essa coleção é a coleção Country. Olha quantas opções de stencil que tem. Dá para fazer muitos trabalhos aqui super legais com essas peças que a Litoarte tem. Eles também têm apliques, olha só. Adesivos, die cuts, papéis para scrapbook. Olha quanta estampa legal, gente. Todos eles têm frente e verso. Olha que lindo. Uma grande inspiração para você criar lindas peças aí na sua casa. Tem esses papéis para decoupagem também. Olha só. Como vocês podem imaginar, eu não fiquei só no bule. Eu fiz muitas outras peças e eu quero que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, que eu vou mostrar cada uma delas que eu fiz com essa coleção da Litoarte. Tá uma mais linda do que a outra. Agora, para fazer esse trabalho, eu escolhi esse papel aqui. Chega de conversa e vamos pro passo a passo? Então, antes de eu começar a pintar a peça, eu vou dar uma limpadinha. Passar um paninho com álcool para tirar marca de dedo ou qualquer outra poeirinha que tiver aqui. Agora, antes de eu começar a pintar essa peça, eu vou tirar essa parte de cima aqui. Ele tem um parafuso aqui e eu vou tirar, mas se você não quiser, você não precisa. Eu vou fazer isso para dar um acabamento melhor, porque se pintar tudo junto aqui, depois aqui é terrível, gente, para fazer essa parte. Acaba borrando a tinta de um lado para o outro, então eu prefiro fazer separado, tá certo? O primeiro passo é passar o primer. Esse primer aqui é para metais, PET e vidro, tá certo? O primer, gente, ele serve como base. Se você não passar o primer, passar tinta direto, ela vai acabar rachando e descascando. Então o primer é uma base preparatória para receber a tinta, tá certo? Então eu vou passar o primer em todas as peças e depois de seco eu volto com vocês. Eu sempre passo com pincel, mas depois eu espalho com rolinho para não ficar com essas marcas aqui, tá bom? Pronto, já passei o primer em todas as peças, elas já estão secas. Agora eu vou vir com a tinta. Vou começar com a tinta branca.
Enquanto eu espero a secagem das minhas peças, eu vou pintar esse puxador dessa cor aqui da tinta PVA para artesanato, que é a Flamingo. Vou pintar o puxador e essa parte aqui também, ok? Pronto, já está seco. Agora eu vou pintar essa parte da cor Flamingo também. Pronto, já está tudo seco. Agora eu vou parafusar de novo essa parte aqui. E olha só como ficou. Agora eu vou fazer a decopagem. Já deixei cortado aqui algumas figuras, olha, tirei desse papel aqui, depois eu vou deixar no box de informações o número desse papel, ok? E vou usar a cola gel. Se você não tiver a cola gel, pode ser também a cola branca, PVA extra para artesanato, ou a termolina leitosa, ok? Lembrando, como eu falei no vídeo anterior, que esse papel para decopagem ele não é igual ao guardanapo, que tem que tirar as películas, tá certo? Para ficar mais fácil para manipular ele, eu vou molhar ele na água e depois eu vou tirar o excesso aqui na toalha. Agora sim eu venho com a cola. Vou pegar aqui o meu bule, vou posicionar o papel. Tô passando assim com o dedo, porque esse papel ele é tão bom, gente, nem precisa pôr plástico ou alisar com guardanapo, mas se você quiser, você pode fazer assim também, tá? Ele adere bem fácil na peça, dificilmente enruga. Vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo com as demais figuras. E olha como está ficando lindo o meu bule. Agora eu vou fazer um detalhe também na parte de trás, mas se você quiser deixar só assim na parte da frente, também já tá bem bonito. Na tampa, vou colocar esses 3 detalhezinhos aqui. E olha só que gracinha tá ficando a minha peça, não é verdade? Olha que coisa linda, gente. Ai, fiquei apaixonada por ela. Agora eu vou fazer um sombreado nas tonalidades que tem aqui no desenho, né? Vou usar a cor sépia e o Flamingo de novo.
Eu tô usando aqui uma esponjinha que eu mesma cortei essas esponjinhas de pia que a gente lava a louça. Aí eu tirei um pedacinho, molhei aqui na tinta, eu vou tirar o excesso, tira bem o excesso, tá, gente? É só pra fazer um sombreado mesmo. E venho, olha, fazendo isso aqui. Vou fazer a mesma coisa na tampa. Agora, por cima desse sombreado que eu fiz na cor sépia, eu vou fazer na cor flamingo. Mesma coisa, tiro o excesso. E olha só, gente, que coisa linda está ficando a minha chaleirinha. E agora, para finalizar, eu vou passar um verniz geral. Se você não gosta da peça com brilho, você pode usar o verniz fosco também, ok? Pronto, vou aguardar a secagem e já volto com vocês. E aqui está finalizado o meu trabalho de hoje. Olha isso, gente, que coisa linda, fala a verdade. Mudou totalmente a cara do meu bulizinho. Olha aqui a minha chaleira, olha, gente, que coisa fofa. Eu nem acreditei quando eu achei esses mini bulizinhos e a chaleirinha no mercado, sabe? Eu tava apaixonada, doida pra achar eles. Olha só como ficou bem delicadinho. Aqui eu coloquei esse detalhezinho aqui, tá vendo só? E como eu falei pra vocês no início do vídeo, não ficou só por aí. Além do meu bule e da minha chaleira, eu fiz esse porta-chá. Olha que amor, que delicadeza, né? Fiz todo com papel de scrapbook da LitoArt. Olha só, gente, que coisa linda. Bem delicado, né? Meu jogo de cozinha vai ficar bem caprichado. Fiz também, olha, essa caixinha aqui, ó. Olha que coisa linda. Vocês sabem que eu amo reciclar, né? Eu não podia deixar de usar os potinhos de papinha e decorar eles para colocar um doce e compor aqui o meu conjuntinho que eu vou colocar aqui com palha. Vou pegar a palhinha aqui, tudo para ficar com um clima de fazenda. Olha aí, gente, que coisa linda que ficou. Fiz também o pano de prato com stencil, olha só, gente, que legal. E tem muitas opções de stencil. Vou mostrar pra vocês também por que eu fiz o pano de prato. Olha só. Eu fiz essa tábua de carne de porta-pano de prato, ou se você quiser, você pode colocar chave aqui também, né? Usei o papel de scrapbook também, olha, vocês sabem que eu adoro fazer reciclagem. Peguei uma latinha de extrato de tomate aqui, coloquei esse enfeite, mas você pode colocar colher de pau, colocar o que você quiser aqui. Não ficou lindo, gente, esse trabalho? Olha, eu amei essa coleção Country da LitoArt. E se você quiser conhecer melhor a linha da LitoArt, eu vou deixar no box de informações
todas as redes sociais deles. Sigam eles lá, que vocês vão ver a linha completa que eles trabalham. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!